Bem, você fez isso? Perguntou Lewis com leve irritação. Eu fiz. Respondeu Tiffany em voz baixa, abaixando os olhos, que estavam cheios de lágrimas. Isso é bom. A voz dele ficou mais suave. Você fez a coisa certa. Não se preocupe. Agora não é hora para isso. Tenho um estágio para começar. Meus pais trabalharam duro e encontraram uma boa empresa para mim, mas vou escrever para você e te buscar. Disse ele. Sim, sim. Respondeu Tiffany distraída, virando-se. Você tem que ir. Ela adicionou, ao ouvir a buzina do carro. O pai dele estava esperando para levá-lo ao aeroporto. Tiffany sentou-se em seu assento simples e agora estava completamente absorta em seus pensamentos. Mais uma vez, passou pela sua cabeça a última conversa. Ela não iria se lembrar dos dias de antigamente, mas há poucos minutos, quando foi empurrada ao lado do ônibus, virou-se e viu Lewis. Quantas vezes ela imaginou esse encontro em sua cabeça? Ela estava cheia de ódio, raiva e ressentimento. Queria dizer tantas coisas ruins para ele e então realmente queria vê-lo se gabar do seu filho. Ela imaginou diferentes maneiras de como o encontro se desenvolveria e agora, quando o encontro aconteceu de repente, ele pegou sua mão e perguntou, Tiffany, é você? Ela ficou surpresa com ela mesma, mas cuidadosamente soltou sua mão, sorriu e respondeu, sim, de fato, eu sou Tiffany, mas você está enganado. Você e eu não nos conhecemos. Mais uma vez, ela sorriu docemente e seguiu em direção ao avião. Ela viu Lewis passar por ela em direção ao seu assento. O avião decolou e os pensamentos de Tiffany voltaram 20 anos atrás, alguns dias antes da conversa com Lewis. Ela reuniu coragem para contar tudo aos seus pais. Tiffany estava chorando e preocupada, mas seu pai ignorou todas as suas dúvidas. Você sabe, filha, não faça nada que possa se arrepender. Quando havia uma guerra, as pessoas levantavam até mesmo as crianças das pessoas. Por que não podemos criar nosso próprio filho? Disse ele e abraçou sua filha. Não muito antes desses eventos, o pai de Tiffany recebeu uma promoção no trabalho, mas teve que ir para longe, mais especificamente para a Sibéria, e aceitou a oferta. A família arrumou as malas e partiu. Tiffany também era grata à sua mãe por apoiá-la e à sua filha, e quando a viu chorando pelo bebê, disse que era errado viver com o mal e o ódio no coração. O menino nasceu e cresceu muito parecido com seu pai, e se você odeia seu pai, consciente ou inconscientemente, você ficará com raiva do seu filho. Seja grata a Louis, porque foi a participação dele que trouxe um filho maravilhoso para nossa família. O amor deve viver no coração da criança. Tiffany pensou nas palavras de sua mãe, e embora não as tenha aceitado imediatamente, deixou de lado a dor e o ressentimento. Ela aprendeu a viver em alegria e amor com seu filho, e com grande gratidão a seus pais. Tiffany também se lembrou que há 3 anos seus pais morreram um após o outro, dentro de 1 ano. Ela passou por esses dias dolorosos com dificuldade, e seu único amado, seu filho Anton, estava ao seu lado. Por que eu encontrei Louis agora? Deve ter sido por uma razão. Tiffany decidiu não apressar as coisas, não se confundir, em seguida, agir de acordo com a situação. Tiffany pegou sua bagagem da esteira e ouviu um grito de mamãe, da multidão de recepcionistas. Ela se virou e viu seu filho Anton, que estava acenando um buquê de flores sobre sua cabeça. Tiffany caminhou em sua direção e o abraçou. Então, é você, Tiffany. Tiffany se virou e viu Lewis em pé na frente dela. A mulher ficou constrangida, olhando para o lado por um segundo e, em seguida, olhou resolutamente nos olhos de Lewis e disse, Anton, conheça seu pai. Houve uma pausa no ar, como se por um segundo todo o barulho da área de chegadas tivesse magicamente ficado em silêncio. Esse silêncio foi interrompido por Tiffany. Longe dali. Ela pediu a Anton para ir ao carro e esperar por ela.
Ela explicaria tudo mais tarde e ofereceu a Louise ir ao café enquanto o garçom trazia 2 xícaras de café. Eles ficaram em silêncio à mesa um em frente ao outro. Tiffany começou a falar, dizendo que não estava mais zangada com Lewis, mas já era tarde demais para mudar algo. Ela disse que era ainda mais grata a ele por ter um filho tão bonito e por viver uma boa vida. Ela disse a Louise que voltou após um longo período de tratamento, mas o resultado não foi reconfortante. Os médicos dizem que ela viverá mais 6 meses ou algo assim, mas ela acredita que pode viver mais 10 meses ou talvez 1 ano. Lewis começou a dizer que estava pronto, mas Tiffany o interrompeu. Ela não queria nada dele e não queria desperdiçar seu tempo restante em conversa vazia sobre o passado. Ela queria viver em paz. Ela entendeu que não deveria esperar por um milagre, mas se Lewis pudesse consertar as coisas com seu filho e depois apoiá-lo em um momento difícil, ela ficaria muito grata a ele. Talvez por isso o encontro tenha acontecido agora, enquanto ela tinha tempo para apresentá-los. Tiffany tirou uma caneta da bolsa e escreveu 2 números de telefone em um guardanapo, o dela e o de Anton. Ela disse que contaria tudo a Anton pessoalmente e então levantou e saiu. Lewis permaneceu sentado à mesa com uma xícara de café que já estava fria. Lewis sentou por um longo tempo na mesa do café. O tumulto do aeroporto desapareceu e de alguma forma o tempo recuou para o segundo plano. Ele mesmo não conseguia dizer quanto tempo passou no café, mas ficou olhando para um ponto e pensando por um longo tempo. Ele sabia muito bem que havia cometido um erro no passado e agora não ia se justificar, mas a vida os trouxera juntos para algo. Não havia? O encontro já tinha acontecido e ele já tinha voado para a cidade, então era necessário começar a agir. Ele acordou quando o garçom se aproximou da mesa, pediu desculpas e perguntou se podia levar a xícara de café que ele ainda não tinha bebido e estava prestes a pegar o guardanapo com os números. Lewis pegou o guardanapo cuidadosamente, o enrolou e o colocou no bolso interno do casaco. No dia seguinte, Lewis ligou para Tiffany e combinaram um encontro. Tiffany deu o endereço de um jardim público que não estava longe dali. Longe de casa o tempo estava bom, o sol estava brilhando, então era seguro passear e conversar. Desta vez, Lewis foi o primeiro a falar. Ele imediatamente disse a Tiffany que entendia a tolice do seu erro e que era muito grato a ela por não ter ouvido suas súplicas na época, mas ele não tinha vindo falar sobre o passado. Ele decidiu fazer a ela uma proposta direta. Vários anos atrás, sua empresa estava construindo um centro médico de última geração aqui na Sibéria e ele desenvolveu uma relação amigável com o médico-chefe. Ontem, Lewis falou com este médico. É claro que o médico não pode prometer nada no momento, mas ele está pronto para examiná-la e, se necessário, novos exames serão realizados na clínica. Depois disso, ela será consultada para saber se tem indicação para hospitalização. Eles estão prontos para assumir o seu tratamento. A clínica não fica longe, eles têm especialistas muito bons e você pode chegar lá em 3 horas, então você não precisa mudar seu fuso horário ou clima. No início, Tiffany recusou, ela não entendia por que ela deveria desperdiçar seu tempo com isso, porque tudo já estava claro. Ela estava cansada e queria paz de espírito. Mas quando Lewis disse que Tiffany não tinha nada a perder indo para uma consulta, Louise achou que ela deveria tentar, pelo menos pelo bem de seu filho. Tiffany pensou sobre isso e concordou, afinal o que ela tem a perder? No dia seguinte, Lewis teve outra reunião com Tiffany e desta vez Anton também veio. Lewis tinha ido ao café antes da reunião e estava muito nervoso e pensando o tempo todo que tipo de esporte Anton gosta, futebol ou boxe ou talvez ele não goste de esportes. O que ele deveria falar e como se comportar? Ele não sabia nada sobre seu filho e perdeu toda a sua vida. No início, a conversa não se desenvolveu bem, mas então descobriu-se que Anton é estudante do Instituto de Construção e joga vôlei na equipe estudantil do Instituto, assim como Lewis costumava jogar vôlei lá. E, em geral, estranhamente, eles tinham muitos tópicos em comum para conversar. Tiffany observou o homem falando e sorrindo. Um dia depois, Lewis levou Tiffany no carro da empresa para o mesmo centro médico.
O médico-chefe examinou todos os seus exames e enviou Tiffany para exames adicionais. Tiffany disse a Louise que até agora estava tendo dificuldade em dar prognóstico, mas talvez houvesse um erro médico na interpretação do diagnóstico. Definitivamente, o tratamento valia a pena continuar, mas desta vez o método de tratamento teria que ser mudado. Então eles começaram a tratar Tiffany. Eu não quero aborrecê-lo com termos médicos e protocolos de tratamento, porque eu não sou um especialista nesse negócio, mas a condição de Tiffany começou a melhorar pouco a pouco. Tiffany não acreditava em milagres, mas Lewis e Anton queriam muito e acreditavam neles, então um milagre aconteceu. Embora o tratamento fosse longo, foi bem sucedido, como as próximas avaliações confirmaram. Lewis ligou para seus superiores na sede e recusou a posição de gerente de crise, dizendo que estava cansado de viajar pelo país e queria se estabelecer em um só lugar. A administração não queria perder um funcionário tão valioso e ofereceu-lhe um cargo permanente como gerente de filial, onde ele estava agora organizando seu trabalho. Lewis alegremente concordou com a oferta. Todos os dias livres, Lewis ia visitar Tiffany no centro médico. Anton muitas vezes ia com ele. Passar tempo juntos na estrada e se preocupar com a saúde de Tiffany fez os homens ficarem muito próximos. 2 anos se passaram desde então. O dia em que Tiffany foi liberada do hospital foi o mesmo dia em que Tiffany nasceu. Era início de junho, quando as lilazes estão em flor na Sibéria e o ar é perfumado com seu aroma. Lewis chegou de carro, junto com Anton. O jovem pai se movia de um lado para o outro na sala de espera até que Tiffany e a enfermeira saíram e entregaram a Louise 2 pacotes pequenos. Sim, Tiffany e Lewis tiveram um menino e uma menina. Eles decidiram nomear as crianças com os nomes dos pais de Tiffany. Louise e Anton seguraram a respiração e começaram a olhar para os narizes escorrendo dentro dos pacotes. Eles sussurraram suavemente tentando descobrir quem se parecia com quem. Quando Tiffany se aproximou deles e pegou os braços de seus homens favoritos, ela sorriu e disse as palavras familiares da heroína de um filme famoso: "Agora eu sei que a vida começa quando você tem 40 anos." Obrigado por assistir. Queridos amigos, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Deixe sua opinião sobre esta história nos comentários.